Olá, querido aluno, querida aluna, seja bem-vindo ao nosso canal TV Araxá Educa. Eu sou a professora Nádia de Língua Portuguesa e continuo te acompanhando durante os seus estudos. E hoje a aula vai ser um pouquinho diferente. Hoje nós vamos falar sobre como estudar. Isso mesmo, trouxe para você algumas dicas de estudo e algumas teorias que estudam a nossa inteligência, os diferentes tipos de inteligência que nós temos e como nós podemos usar isso a nosso favor, para a gente aprender cada vez mais. E para que essa aprendizagem seja realmente significativa e prazerosa. Bom, vamos lá? Primeiro, eu tenho uma pergunta para você. Você sabia que alguns grandes gênios da nossa história não se saíram bem no seu período escolar? Isso mesmo. Você sabia que alguns até abandonaram a escola porque não conseguiam aprender, não conseguiam se destacar? Por que será que isso aconteceu? Você tem alguma ideia? Olha só, e eu estou falando de grandes gênios de verdade. Tenho certeza que você já ouviu falar de Albert Einstein, Thomas Edison, Benjamin Franklin e alguns até mais atuais, como Steve Jobs e Bill Gates, não é mesmo? Se você não sabe, vou te apresentar um pouquinho de informação de cada um deles para que você entenda da grandiosidade desses gênios para a nossa história, para o nosso dia a dia. Olha só. O primeiro deles é o grande cientista Albert Einstein. Na infância, ele tinha muita dificuldade de se adaptar, porque ele era muito lento para falar. Inclusive, a família dele achava que ele tinha algum tipo de deficiência. Aos 17 anos, ele participou de um processo seletivo para uma escola da Suíça e ele foi reprovado em História, Geografia e Língua Estrangeira. E ele ficou muito frustrado. E olha só, ele tem uma frase que tem tudo a ver com a aula de hoje. Ele disse o seguinte: todo mundo é um gênio, mas se você julgar um peixe por sua capacidade de subir em uma árvore, ele vai gastar toda a sua vida acreditando que ele é estúpido. Bom, então é muito importante que você se conheça, que você conheça os tipos de inteligência que existem, que você identifique qual é o seu tipo de inteligência e que você use isso a seu favor durante a sua aprendizagem na escola. Bom, vamos lá. Mais um grande gênio foi o Thomas Edison. Além de gênio, ele era muito persistente. Olha só, ele inventou a lâmpada elétrica incandescente. Só que ele inventou a lâmpada elétrica depois de 1000 tentativas, mais de 1000 tentativas. Olha só como ele foi persistente. Ele inventou também, além da lâmpada, o gramofone, o cinetoscópio, o ditafone e o microfone de grânulos de carvão para o telefone. Bom, quem alfabetizou o Thomas Edison foi a mãe dele, porque ele foi desmatriculado, ele foi convidado a se retirar da escola, porque ele era muito lento e muito inquieto. Bom, você conhece alguém que tem mais ou menos essas características? Eu conheço alguns, hein? Vamos lá. A gente tem também o Benjamin Franklin, que foi um político, jornalista, cientista, inventor e coautor da Declaração da Independência dos Estados Unidos. Olha quanta contribuição ele trouxe para nós. Aos 10 anos, ele abandonou a escola por frustração, porque ele não se saía bem, e decidiu trabalhar com o pai dele como tipógrafo. Ele pensou, bom, não saio bem na escola, então vou trabalhar com meu pai. E ele foi um dos grandes líderes da Revolução Americana, ele foi representante do Iluminismo, e apesar de todos esses feitos, ele era um estudante que apresentou muita dificuldade. E quando ele retomou os estudos e chegou no ensino médio, ele acabou desistindo mais uma vez, não concluiu o ensino médio. E mesmo não tendo concluído o ensino médio, olha quanta contribuição ele teve para o nosso dia a dia. Bom, um grande gênio, e aí mais contemporâneo nosso, né, é o Steve Jobs. Ele concluiu o ensino médio na Homestead High School e na sequência ingressou no Reed College, em um curso ligado à computação. Mas logo no primeiro semestre ele já desistiu desse curso. Ele até conseguiu uma autorização para frequentar uma disciplina, que era a disciplina de caligrafia, que mais tarde foi essencial para que ele usasse no computador pessoal, né, no Macintosh, porque ele desenvolveu a tipografia dessa máquina baseado nas aulas de caligrafia que ele teve. Incrível, né? Mas olha só, em 1976 ele fundou a Apple na garagem da casa dele, em parceria com Steve Wozniak, e se tornou essa grande potência, né, que a gente conhece até hoje. Outro grande gênio que eu tenho certeza que você conhece, que você já ouviu falar, inclusive você usa a tecnologia que ele desenvolveu no seu dia a dia. Olha só, Bill Gates.
ele renunciou à prestigiada Universidade de Harvard e, em 1975, fundou a Microsoft. Em 1980, a empresa criou uma parceria com a IBM e a Microsoft empenhou-se a desenvolver sistemas operacionais para computadores. No início dos anos 90, a empresa do Bill Gates e do Paul Allen atingiu seu apogeu e o sistema operacional da Microsoft é o mais usado até os dias de hoje. E olha só, ele se recusou aí, né, o convite de fazer faculdade em Harvard. Ou seja, ele identificou o tipo de inteligência que ele tinha e aí foi fazer as pesquisas por conta dele mesmo. Incrível, não é mesmo? Mas olha só, por que será que esses gênios desistiram da escola, ou não se deram bem na escola, abdicaram de fazer uma faculdade? Por que eles não saíam bem? Por que eles ficaram frustrados? Será que a escola não estava contemplando, não conseguia contemplar todos esses tipos de inteligência que eles tinham? Será que eles não souberam identificar que tipo de inteligência que eles tinham e se preparar melhor, desenvolver maneiras para estudar? Pode ser, não é mesmo? Olha só, então talvez por possuírem tipos de inteligência que não eram estimulados pelas metodologias de aprendizagem que eram utilizadas naquela época, eles tenham ficado tão frustrados. E ao descobrir o tipo de inteligência que nós temos, nós podemos desenvolver estratégias que irão tornar nossos estudos mais eficientes e, consequentemente, nós ficaremos mais motivados. Olha só, você sabia que existem 9 tipos de inteligência? Bom, e o pesquisador responsável por essa teoria, ele desenvolveu na década de 80, é o Howard Gardner, ele é psicólogo e pesquisador da Universidade de Harvard. E ele diz o seguinte, nós temos 9 tipos de inteligência. E sempre tem um ou dois que predominam. Desde que eu descubra quais são os tipos de inteligência que eu tenho mais aprimorados, eu consigo direcionar as minhas estratégias de estudo e consigo me sair bem, não só na escola, mas na minha vida em geral. Bom, então vamos lá. Pega papel e caneta, que a gente vai fazer um teste em 10 etapas para a gente descobrir qual é o tipo de inteligência que você possui. Vamos lá? Bom, deixa eu te explicar então. É o seguinte, a gente vai ter 10 tabelas, nessas tabelas eu vou ter sempre 7 itens, e aí eu quero que você coloque uma nota para cada um desses itens. Sendo 7 aquele item que você considera melhor, que mais chama atenção, que você mais gosta, e 1 o menor, o que você menos gosta, ok? Então, sempre de 1 a 7, sendo 7 o que vem primeiro para você. Você vai dar a nota maior para esse que te atrai mais, que chama mais sua atenção. Primeira etapa. Olha só, a gente tem letras de A até G. A letra A, praticar esportes, coisa que eu mais gosto de fazer. Você vai dar nota 7 para aquilo que você mais gosta de fazer. Praticar esportes, dirigir, pode ser andar de bicicleta, compartilhar atividades, refletir sobre seus sentimentos, debater ideias, ordenar coisas e cantar. 7, o que você mais gosta. 1, o que você menos gosta. Vamos lá, segunda etapa. Posso passar? Bom, de 1 a 7 novamente, sendo 7 aquilo que você tem mais facilidade para fazer e 1 o que você tem menos facilidade para fazer. Aprender novos esportes, executar tarefas delicadas, trabalhar em equipe, analisar meus sentimentos, contar histórias e fatos, construir e organizar planilhas, tocar instrumentos. 7, que você tem mais facilidade para fazer. E 1, aquilo que você tem menos facilidade para fazer. Vamos lá, terceira etapa. Quando estou no trabalho ou na escola, prefiro. 7, o que você prefere. 1, o que você menos prefere. Levantar e andar periodicamente, fazer algo funcionar, trabalhar com pessoas, trabalhar sozinho, conversar sobre ideias, analisar dados, identificar padrões sonoros em equipamentos. Vamos lá. 7, aquilo que você prefere fazer. 1, aquilo que você não quer fazer, não gosta de fazer. 4, etapa 4. O tipo de pergunta que eu mais faço. 7, aquele que você mais faz. Onde, como, quem, para quê, por quê, o que ou quando.
Vamos lá, de 1 a 7. 7 é a pergunta que você mais faz. 1 é a pergunta que você menos faz. Etapa 5. No tempo livre eu gosto mais de. 7 para o que você mais gosta de fazer. Dançar, fazer um trabalho manual, sair com os amigos, meditar e refletir, ler um livro, passar o tempo com jogos de estratégia, ouvir música. Etapa 6. Tenho facilidade. 7 você vai dar para aquilo que você tem mais facilidade. Adquirir habilidades pela prática, analisar e descobrir formas e detalhes, ouvir e compartilhar ideias, elaborar teorias, discutir informações, obter e classificar informações, ler ouvindo música. Etapa 7. Em minha casa. 7 para aquilo que você mais faz. Não fico parado. Conserto as coisas. Ajudo os outros nas tarefas. Fico em meu canto. Falo sobre o meu dia. Organizo cada detalhe. Sempre escuto música. Então, nota 7 para aquilo que você mais faz. 1, aquilo que você menos faz. Etapa 8. As pessoas podem me definir por esta palavra. Então, 7, aquilo que você acha que as pessoas mais usam para definir você. Esportista, competente, perceptivo, analítico, teórico, lógico ou artista. Esportista, competente, perceptivo, analítico, teórico, lógico ou artista. Vamos lá. 9. Gosto mais de aprender através de. Nota 7 para aquilo que você gosta mais de aprender. Gosto mais de aprender por demonstrações e experiências, com atividades estruturadas passo a passo, discussões de casos voltados para pessoas, leitura de livros, textos, palestras formais, exercícios de análise de fatos, dados e números, ou histórias e música. Última etapa, vamos lá. Eu me considero, nota 7, para aquilo que você se considera. Ágil, detalhista, amigo, sensível, comunicativo, racional ou musical. Ok? Então, vamos lá. Olha, eu vou voltar aqui rapidinho para você conferir. Então, de 1 a 7, etapa 1, coisas que eu mais gosto de fazer. Etapa 2, coisas que eu tenho facilidade. Etapa 3, quando estou no trabalho, na escola, o que eu prefiro fazer. Etapa 4, tipo de pergunta que eu mais faço. Etapa 5, o que eu gosto de fazer no meu tempo livre. Etapa 6, que eu tenho facilidade em fazer. Etapa 7, como eu me comporto na minha casa. Etapa 8, como as pessoas me definem. Etapa 9, gosto mais de aprender através de. E etapa 10, como eu me considero. Bom, agora eu vou dar um tempinho para você somar. Então, na letra A, que é a primeira, some todas as notas que você atribuiu. Faça a mesma coisa nas letras B, C, D, E, F e G. Bom, agora a gente está praticando a matemática, não é mesmo? Vamos ver se você é bom na matemática. E aí você vai perceber que no total nós distribuímos 7, nota de 1 a 7 em 10 planilhas, então 28 pontos em cada uma das etapas. A gente distribuiu então um total de 280 pontos. E aí somando, primeira alternativa A, B, C, D, E, F, G, você vai colocar o total. Você vai perceber que tem uma dessas letras aqui que o seu total é maior. Isso significa que é o tipo de inteligência que predomina. Pode ser que você tenha mais de um até, tenha dado um empate ou alguma média aí que tenha ficado próxima.
Mas essas aqui são as principais, ó, sinestésica, espacial, interpessoal, a intrapessoal, a linguística, a lógico-matemática e a musical. Bom, e agora que você descobriu qual é a sua, que tal a gente falar um pouquinho desses 9 tipos de inteligência e você se identificar aqui nessas características e pensar em estratégias que podem te ajudar a estudar melhor. Vamos lá, vamos conferir? O que vem à sua mente quando você ouve a palavra inteligência? Provavelmente está pensando em testes de matemática, ciências ou QI com algoritmos e perguntas complicadas, certo? Se você era bom em matemática ou aprendendo idiomas, a escola certamente era uma experiência mais agradável para você, pois esses são os 2 principais tipos de inteligência do nosso sistema de ensino. Essa visão começou a mudar nos últimos anos, com uma teoria específica que sugere a existência de 9 tipos de inteligência. O psicólogo americano Howard Gardner desenvolveu a teoria das inteligências múltiplas, que descreve 9 áreas em que as pessoas podem ser proficientes. Aqui estão os 9 tipos de inteligência. Número 1. Inteligência naturalista. Inteligência da natureza. Pessoas que têm alta inteligência naturalista estão mais em sintonia e amam cuidar da natureza, explorando o meio ambiente e aprendendo sobre os outros seres vivos. Esses indivíduos são muito conscientes das menores mudanças em seu ambiente. Eles estão interessados em assuntos como botânica, biologia e zoologia. Eles podem desfrutar de acampamentos, jardinagem, caminhadas e exploração ao ar livre. Número 2. Inteligência musical, inteligência do som. Pessoas que têm forte inteligência musical são boas em pensar em padrões, ritmos e sons. Apreciam muito música e geralmente são bons em composição e interpretação musical. Gostam de cantar e tocar um instrumento. Reconhecem padrões e tons musicais facilmente. Número 3. Inteligência lógico-matemática. Inteligência de raciocínio numeral. Pessoas com alta inteligência lógico-matemática são ótimas em raciocínio, reconhecimento de padrões e análise de problemas. Têm excelentes habilidades de solucionar problemas e são bons em resolver cálculos complexos. Número 4. Inteligência existencial. Inteligência de vida. Pessoas com alta inteligência existencial são ótimas em filosofia. Tendem a pensar nas questões mais profundas da vida e da existência humana, como o seu significado, por que morremos e como chegamos aqui. Número 5. Inteligência interpessoal. Inteligência de pessoa. Aqueles que têm uma forte inteligência interpessoal são bons em entender e interagir com outras pessoas. Esses indivíduos são hábeis em avaliar as emoções, motivações, desejos e intenções daqueles que os rodeiam. Eles são bons em comunicação verbal e não verbal. Número 6. Inteligência corporal sinestésica. Inteligência do corpo. Disse que aqueles que possuem alta inteligência sinestésica corporal têm ótimo controle físico. Eles tendem a ter excelente coordenação olho-mão, destreza e são bons em danças e esportes. Número 7. Inteligência linguística, inteligência da palavra. Pessoas que têm forte inteligência linguístico-verbal são capazes de usar bem as palavras, tanto ao escrever quanto ao falar. Normalmente, esses indivíduos são muito bons em escrever histórias, memorizar informações e ler. Eles são bons em debater ou dar discursos persuasivos e são capazes de explicar bem as coisas. Número 8. Inteligência intrapessoal, inteligência de si. Indivíduos com alta inteligência intrapessoal têm excelente autoconsciência e estão mais sintonizados com seus próprios estados emocionais, sentimentos e motivações. Tendem a desfrutar da autorreflexão e análise, incluindo sonhar acordado, explorar relacionamentos com os outros e avaliar suas forças pessoais. Número 9. Inteligência visual espacial, inteligência de imagem. Pessoas que têm alta inteligência visual espacial são boas em visualizar as coisas e reconhecer padrões facilmente. Essas pessoas geralmente se dão bem com orientações em mapas, gráficos, vídeos e fotos. São boas em montar quebra-cabeças, interpretar figuras, gráficos e tabelas. Então, esses são os 9 tipos de inteligência. Qual delas você acha que te descreve melhor? Bom, e agora que a gente já viu qual que é o tipo de inteligência que prevalece em você e que você já entendeu
quais são as suas características, como você estuda melhor, que tal a gente partir para uma parte mais prática de dicas, hein? Olha só, independente do tipo de inteligência que você tem, existem algumas dicas que são fundamentais. Primeiro, faça um cronograma de estudo. Então, tenha um horário, tenha uma rotina de estudo. Isso faz muita diferença na vida. Organize o seu local de estudo. O local tem que ser um local organizado, limpo, arejado, não pode ser muito confortável. Estudar em cima da cama no quarto não funciona, porque já acaba pegando no sono e a gente dorme. Então, tem que ser um local confortável, mas não muito confortável, que você fique numa postura adequada, que você tenha uma mesa para escrever, para anotar, uma cadeira para sentar. Esteja fisicamente bem. Então, esteja bem fisicamente, esteja concentrado, né, num ambiente que você está se sentindo bem, confortável, mas nem tanto, como eu disse. Dica 4, leia, mas escreva também, principalmente se você tem algum tipo de inteligência sinestésica, né, que você precisa do movimento, a anotação vai te ajudar muito. Se você é mais auditivo, né, uma leitura em voz alta vai te ajudar bastante também. Mas independente do tipo de inteligência, a leitura e a escrita vão te ajudar a reter melhor as informações. Afaste das interferências e distrações. Não estude com o celular do seu lado, nem com a televisão, porque são mídias que chamam a nossa atenção, não é mesmo? O computador. E aí, quando você vê, você já perdeu um certo tempo, né? Já direcionou aí a atenção dos seus estudos para uma outra coisa, e aí a gente acaba se perdendo, se perde do objetivo. Estude com os amigos ou estude sozinho. Olha só, aqui tem uma questão. Se o seu tipo de inteligência é mais interpessoal ou intrapessoal, se você é uma pessoa mais introvertida ou mais extrovertida, isso aqui vai influenciar. Mas uma coisa que serve para qualquer tipo de inteligência, estudar com os amigos é bem legal, porque a gente aprende muito quando a gente ensina para outra pessoa. E pode ser também que você esteja com alguma dificuldade e seu amigo consiga te explicar e você consiga entender melhor. Então, essa parceria ela pode ser bastante produtiva, desde que vocês tenham um foco. E estudar sozinho também é necessário, para que você possa identificar aí o que você entendeu, o que você não entendeu, o que você precisa estudar mais, né? Então, estudar sozinho também tem suas vantagens. 7, faça resumos, esquemas, mapas mentais. Se você é bastante visual, o mapa mental vai te ajudar muito. O esquema faz a gente ganhar tempo para os estudos, né? E os resumos são imprescindíveis, principalmente para aquelas matérias muito longas, que tem muita informação. Os resumos nos ajudam a reter as informações necessárias, as palavras-chave, para que a gente consiga aí sair bem. Outra coisa que é fundamental, estude com antecedência. Não adianta a gente querer estudar muita coisa na véspera da prova. Isso não é legal, isso não funciona. Você fica cansado, seu cérebro não fica produtivo e você acaba não saindo bem, não desempenhando bem, não conseguindo uma boa nota na prova. Revise a matéria. Por isso que é importante você estudar com antecedência, para você ter esse tempo de revisão, porque o seu cérebro realmente vai assimilar aos poucos as informações e você vai chegar bem preparado na hora de fazer a sua prova, na hora de fazer o seu teste. Bom, e seja disciplinado. Então, faça o cronograma, cumpra esse cronograma, seja disciplinado, mas não se esqueça. É importante descansar, é importante se divertir, é importante ter vida social também, ok? A gente não pode ficar só estudando ou só trabalhando, né? A gente precisa ter um momento de lazer. Bom, e vamos lá, vamos falar mais um pouquinho. Você já percebeu que tem alguns alunos que são muito bons e, de repente, eles são muito bons em muitas matérias, independente do tipo de inteligência que eles tenham? O que será que esses alunos têm em comum? E eu achei um videozinho aqui que vai clarear muita coisa para você. E se você tem vontade de ser um desses alunos que se destacam, aqui a gente vai encontrar dicas valiosas. Vamos conferir? Costumamos olhar para aqueles alunos que sempre tiram notas altas com um ar estranho. Será que eles são de outro planeta? Como é possível que eles consigam notas tão altas? A gente vai arrumando desculpas, dizendo que eles só sabem estudar, que não fazem mais nada, que não conversam, que não fazem coisas legais. Até aparecer algum amigo seu que participa de quase tudo, mas que mesmo assim vai melhor que você. Olá, tudo bem? Meu nome é Albano e esse é o Seja um Estudante Melhor. Hoje o tema são os hábitos dos estudantes bem-sucedidos, porque eles conseguem fazer o que o resto dos estudantes não consegue. Pense essencialmente nas suas 2 primeiras semanas de aula. O que costumamos fazer nelas é basicamente fingir que vamos às aulas, pois pouco conteúdo importante é passado. E aí, aproveitamos esse período para rever nossos colegas,
ir às festas e nos ambientar novamente com o ritmo de aula. Em contrapartida, agora imagine se você pegasse esse tempo livre durante as primeiras semanas para se organizar, conhecer e estudar seus novos professores e se adiantar nas matérias. Consegue entender que vai existir um pouco mais de dedicação e trabalho duro aqui, mas que é isso que os estudantes bem-sucedidos fazem e que os colocam num patamar muito mais avançado que o seu? Hábito número 1. Aproveite, de forma certa, as primeiras semanas. Agora imagine aquele momento que seu professor pede que você faça algum trabalho e te dá algumas alternativas de tema. Qual o tema que você escolhe? O mais fácil, aquele que já tem algumas coisas feitas nos anos passados e que você vai ter pouco esforço? Ou você vai escolher o tema que você realmente gosta mais e que pode te fazer evoluir como pessoa? Estudantes bem-sucedidos entendem a importância dos trabalhos escolares e se agilizam para fazer, ou seja, terminam o trabalho com antecedência. E por que eles fariam isso se podem fazer de última hora? Eles fazem isso porque eles vão até o professor para pedir um feedback e pedem esse feedback para ver se eles estão no caminho certo, se estão fazendo o que foi esperado ou até, se é possível, o professor dar uma pequena conferida antes da data da entrega. Eles não usam o trabalho apenas para ganhar pontos, mas também como uma forma de se especializar ainda mais na área que eles querem fazer de vida. O segundo hábito é: faça todo o trabalho como se fosse o mais importante. Agora vamos a um dos maiores segredos, mas que já não é segredo nenhum para quem assiste esse canal. Quero falar de uma das diferenças entre amadores e profissionais. Vamos pensar no boxe. Imagine que você escolha um lutador de boxe e o coloque para enfrentar um lutador de MMA. Se for para lutar boxe, quem vai ganhar a luta? Por quê? A diferença é que um faz somente isso e sabe de todas as técnicas para esse determinado assunto, enquanto o outro, mesmo lutando diferentes tipos de luta, não tem a prática extrema das técnicas do boxe. Como já vimos acontecendo várias e várias vezes, o profissional sempre vence o amador. O terceiro hábito é: use técnicas de estudo. Seja um estudante profissional, pare de ser somente mais um amador. Agora o quarto hábito, que é um já falado no vídeo sobre o livro Aprendendo Inteligência, é o de aprender fora da sala de aula. Você pode até ser o melhor aluno dentro da sala, mas dedicar um pouco do seu tempo para estudar fora da sala de aula é essencial. Dentro da sala de aula, passamos a maior parte do tempo apenas recebendo informações. E aí, você só retém todas as informações que você recebeu em aula se você fizer um estudo ativo e uma revisão posterior. Então, hábito número 4, aprenda fora da sala de aula. Agora vamos para os pequenos hábitos que você deveria já estar fazendo. O primeiro é sobre o caminho seu até a sua aula. Imagine que você esteja com dúvidas em alguma matéria. Para quem você perguntaria? Se você quisesse arrumar um companheiro para estudos? Se você quisesse estudar um pouco mais depois da aula? O que quero dizer com isso é que para ser um melhor estudante, você também precisa fazer amizades com outros bons estudantes. Há uma frase que é válida não só para estudos, mas para qualquer outro aspecto da sua vida, que é que você é a média das 5 pessoas com quem passa mais tempo. Mesmo que isso não seja comprovado cientificamente, é fácil perceber isso na nossa vida. Então, encontre pessoas, ou podem ser também livros, que possam fazer você melhor como estudante. Hábito número 5, ande com estudantes bem-sucedidos. Agora um hábito para quando você está dentro da sala de aula. Todo estudante bem-sucedido vai procurar intuitivamente sentar no local na frente e no lado direito da sala. Nesse local aqui, ó. Isso acontece porque é lá que o professor vai ficar mais tempo olhando, porque como a maioria dos seres humanos, ele usa o lado esquerdo para verificar expressões. E é isso que ele faz quando vai procurar as suas expressões. E por que os alunos bem-sucedidos ficam nesse lugar e não no fundo? Porque com o professor olhando mais para nós, temos uma maior atenção para nós. Ou seja, a aula vai ser mais voltada a quem está sentado nesses lugares. Um outro benefício é que ele vai servir como uma disciplina sobre você. Pois como você sempre está sendo olhado pelo professor, você vai ter que estar sempre prestando atenção. Hábito número 6, sente-se na frente e no lado direito. E esses
foram 6 hábitos práticos para você ser um estudante bem-sucedido. Existem vários outros pequenos hábitos, mas escolhi os que acredito seriam os mais práticos e também recomendo que você vá aos poucos, um hábito por vez. Então vamos caminhando agora para o final da nossa aula. Eu tenho certeza que você gostou bastante das dicas aí do vídeo. Hoje nós falamos de alguns gênios que tiveram certas dificuldades aí, né, durante seu período escolar. Nós falamos da teoria das múltiplas inteligências de Howard. Nós fizemos um teste e falamos um pouquinho mais sobre outras dicas de estudo que vão te ajudar no seu dia a dia, né, com os deveres da escola, com a preparação para as provas. Bom, então essa foi mais uma videoaula de língua portuguesa que vai te ajudar nos seus estudos das outras matérias também, com certeza. Espero que você tenha gostado e até a próxima.